eu vou perguntar para vocês se vocês ficaram com alguma dúvida da aula dele. Eu assisti ela, né, que ela tá lá no YouTube, eu assisti para ver o que ele tinha passado para vocês. E oi, Meli. E foi isso. Então, oi. Então, como eu tô levemente adiantada nos conteúdos, tô nem acreditando nisso, mesmo não dando aula, o Leandro conseguiu adiantar bem. Hoje eu vou passar uma introdução para vocês dos polígonos convexos, para a gente poder dar entrada na semana que vem em áreas. E aí vamos estar caminhando para o final da geometria. A gente vai ver um pouquinho de trigonometria, mas aí vamos para GA e fica tudo gostosinho. Então, hoje eu vou passar essa introduçãozinha, não vai ter exercício no final da aula, porque daí eu pretendo, na próxima aula, que já é semana que vem, que é no domingo que vem, né? Porque hoje eu tô substituindo a semana passada, porque foi Dia das Mães e aí eu não dei aula. Daí, para a semana que vem, eu vou fazer uma aula de exercícios com vocês, dos dois conteúdos, do conteúdo que o Leandro passou e do conteúdo que eu vou passar hoje. Pode ser? Pode não, vai ser isso. Bem ditadora. Tá, vou compartilhar a tela com vocês. Hoje não tá tão cheio de memes os slides, hoje tá mais de boa. Quer dizer, mais ou menos. Então, eu vou só passar, assim, por cima, e aí vocês me confirmam se foi mesmo que vocês viram com o Leandro, que são os pontos notáveis, lugares e tal. E aí eu começo a aula de hoje. Jota. Tá, então com o Lê eu vi que vocês viram, né, os pontos notáveis do triângulo, lugar geométrico e não sei o quê. Então, eu passaria um contexto histórico, eu vou pôr esses slides lá na pasta do Drive também. E aí fala do lugar geométrico, né? O Leandro passou as propriedades, desigualdades, a mediatriz, a bissetriz, os pontos notáveis, o baricentro, todo esse monte de gente, né? O baricentro, que é um ponto de encontro das três medianas. E aí temos exemplos. O incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes. Do teorema das bissetrizes, também nas outras aulas, o incentro vai através deles. O circuncentro e o ortocentro. E aqui temos todas as definições. Vou mostrar. E a aula de hoje, que vai ser os polígonos convexos. Para dar origem aos polígonos convexos, quem foi o primeiro camarada a pensar nele foi o tal do Pitágoras, né? Então, ele pensou no pentagrama, foi a primeira figura que ele utilizou para ver essas medidas, né? Ele estudou o pentagrama para a gente poder ver a questão de diagonais, lados, vértices e assim por diante. Então, foi ele o primeiro a pensar nisso. Mas, primeiro de tudo, vamos às diferenças dos polígonos. A gente tem o polígono côncavo e o polígono convexo. O côncavo a gente não vai utilizar ele, mas por cargo de inconsciência vocês têm que saber quem ele é. Né, o polígono côncavo é um polígono que, quando eu traço uma reta nele, ele vai cruzar em mais de 2 pontos, né? Ele tem, tipo, essa achatada aqui. Então, tipo, eu passei uma reta nele e eu encontrei 4 pontos. Né? Ele se encontrou em 4 pontos, né? Essa reta, ela não fica inteiramente dentro do polígono. Ela tá dentro, daí ela tá fora, aí ela tá dentro de novo. Então, isso não pode. Isso não é um polígono convexo, isso é um polígono côncavo. O polígono convexo, eu posso morrer de passar reta nele, que quando ela entrar dentro do polígono, ela vai sair e nunca mais ela vai entrar de novo, diferentemente desse daqui. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, alguém dá um berro, que eu não consigo ler o chat. Tá, prosseguindo.
E aí, os polígonos convexos, eles têm nome conforme o lado deles, né? O triângulo é um polígono de 3 lados, o quadrilátero é um polígono de 4 lados, o pentágono de 5, 6 hexágono, 7 heptágono e assim por diante. Todos esses nomes maravilhosos, ótimo para dar para cachorro, para gato, para galinha. E aí começam as formulazinhas, né, gente? As formulazinhas de hoje. O número de diagonais. Para isso, a gente tem uma formulazinha. O que diz aí? A diagonal de um polígono é o segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Então, lembrando lá do início dos pontos notáveis, né? A gente tem uma figura geométrica, né? O encontro dos lados dela é o vértice. Aí a gente tem as arestas, né? Que é basicamente os lados, né? E as faces. Então, vamos lá. A diagonal, o que ela é? Eu pego um vértice e eu sigo criando diagonais, né? Esse vértice vai encontrar com outros vértices sem ser os dois consecutivos. Até porque se eu pegar um vértice, o do lado, ele vai acabar sendo a própria aresta, né? Ele vai acabar sendo o próprio lado do polígono. Então, não faz sentido eu pegar os do lado. Então, as diagonais são só com os vértices que não estão ali do meu lado. E aí a figurinha, a fórmula das diagonais é a seguinte, né? O número de diagonais de um polígono de n lados é dado por. Então, vai ser sempre o número de lados que esse polígono tem, vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. E aí eu consigo achar a diagonal de qualquer polígono. Um exemplo. Aqui ele pede para determinar o polígono cujo número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Como que eu faço isso? Vou fazer o seguinte, gente, hoje eu não vou escrever, hoje já está escrito. Vou fazer o seguinte, pego o que ele me disse, né? O que ele me disse? Ele me disse que o número de diagonais, então meu D, é igual a 4 vezes o número de lados, certo? O número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Então, eu vim aqui e escrevi exatamente o que ele disse. O número de diagonais é igual a 4 vezes o número de lados. Para eu poder descobrir esse número de lados, dessa maneira aqui que está escrito aqui, eu não consigo. Mas, se eu vim aqui e substituir esse D, que a gente acabou de ver aqui anteriormente, que pode ser escrito dessa maneira aqui, n vezes n menos 3 dividido por 2, eu consigo descobrir o número de lados desse polígono, né? Então, venho aqui e substituo. Vou substituir pela fórmula. N vezes n menos 3 dividido por 2 é igual a 4n. Vou pegar esse 2 aqui que está dividindo tudo, vou passar para o outro lado multiplicando, e aí eu vou ter n vezes n menos 3 é igual a 4n vezes 2, 8n. Tudo bem até aí? Prosseguindo. Aqui, esse n aqui, ele está multiplicando tudo isso daqui. Se eu pegar esse n aqui e passar para o outro lado dividindo, vocês concordam comigo que ele vai anular com esse outro n aqui? Que n sobre n é igual a 1? Então, vai anular. Então, é a mesma coisa que eu poder cortar os dois n's. Aí, vai me sobrar n menos 3 é igual a 8. O menos 3 que está aqui, eu vou passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 8 mais 3, 11. É um polígono de 11 lados, chamado um decágono. E eu confesso para vocês que teria que olhar na tabela para poder saber. Tudo bem até aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tranquilo? Então tá bom. Um outro exemplo. Determine o número de lados de um polígono convexo, sabendo que de um de seus vértices partem 15 diagonais. Então, eu tenho um polígono e de um dos meus vértices partem 15 diagonais. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu não preciso desenhar necessariamente. Mas eu tenho um polígono e desse vértice A, que eu chamei aqui, partiu 15 diagonais. Mas lembra que a diagonal, ela não pode partir dos vértices do lado. E o número de vértices é
o número de lados desse polígono, né? Então, eu tenho, além dos 15 vértices que ele vai encontrar, né? Já que eu tenho 15 diagonais, ainda me tem a diagonal que parte esse vértice, que é o A, e me sobra ainda duas diagonais, né? Então, 15 mais o A, mais essas duas aqui do lado, eu vou ter 18 vértices. E o número de vértices é igual ao número de lados. Então, eu vou ter 18 lados. Então, eu sei que o número de lados desse polígono é 18. E aí, tudo bem? Espero que sim. Tá bom. Agora, a soma dos ângulos internos e externos. Pensando agora só nos internos, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é dado por esta fórmula linda, maravilhosa aí. A soma dos números internos é igual a 180 graus vezes n menos 2. Podem reparar que uma maneira boa de lembrar dessa fórmula é pensar no triângulo, né? A do triângulo a gente já sabe que é sempre 180, né? E se eu pegar aqui 3, botar o 3 no lugar do n, né? O triângulo tem 3 lados. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, aqui tem um exemplo, né, com o pentágono, né? Se eu botar o 5 ali, então vai ficar 5 menos 2, 3. 180 vezes 3, 540 graus, né? Essa soma dos ângulos internos de um pentágono. Sempre vai ser essa. E aí, com essa fórmula aqui, eu consigo descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. E os ângulos externos, eles são igual a gente fez lá com os triângulos, né? Que a gente estava fazendo nas aulas passadas, né? É aquela ideia de você completar, de você puxar a reta, né? Fazer ela passar um pouco e fazer esse pedacinho, né? O ângulo externo não é todo o resto, ele é esse... Ele forma esse ângulo raso aqui, por isso que eu escrevi aqui, né? O ângulo interno, mas o ângulo externo, sempre a soma deles tem que dar 180 graus. E, então, aqui só reforçando, né, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é sempre dado por esta fórmula aqui. E a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre 360 graus. Ok? Até porque quanto mais lado o meu polígono tiver, menor vai ser esses ângulozinhos aqui. E eles sempre têm que dar 360, somar todos eles. Primeiro exemplo. Qual é o polígono que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Meu Deus. Calma. O que ele me disse? Ele me disse que a soma dos ângulos internos é 4 vezes a soma dos ângulos externos. Então, escrevendo isso matematicamente, ficou a soma dos internos é igual a 4 vezes a soma dos externos. Bom, a soma dos internos tem formulazinha, que é o que eu vou substituir lá. A soma dos ângulos externos tem um número, né, que é 360, e é o que eu vou substituir lá. Então, na soma dos ângulos internos, eu vou colocar 180 vezes n menos 2 é igual a 4 vezes 360. Aqui, o que aconteceu? Esse 180 que está multiplicando tudo aqui, ele passou para o outro lado dividindo. Então, 360 dividido por 180 é 2. E aqui copio o resto. Então, ficou n menos 2 é igual a 4 vezes 2. Esse 2, lembrando que é da divisão desses dois números aqui. 4 vezes 2 é 8. Esse 2 que está negativo aqui vai passar para o outro lado somando. Então, o meu n é igual a 10. Ou seja, o polígono que a gente estava falando era um decágono. Tudo certo até aí? Só para eu lembrar, até que horas vai essa aula? Nunca dei esse horário de aula. É, 3? É? Meu Deus, não é tudo isso não. Até as 3. Tá.
E depois vocês têm outra aula de matemática. Ai, que delícia. Tô até com dó. Ai, vamos prosseguir. No segundo exemplo, ele pede para determinar um polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180. Meu Deus do céu. Então, ele diz, a soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180. Então, vamos com calma. O que ele me disse? Soma dos ângulos internos é igual a diagonal vezes 180. Quando a gente escreve assim, matematicamente, parece bem mais fácil que o enunciado. Pelo menos para mim, o enunciado assusta. Novamente, a gente vai fazer aquela substituição. A gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. E vai ser igual a diagonal vezes 180. O que aconteceu aqui? Esse 180 que está multiplicando tudo, eu vou passar para o outro lado dividindo. Quando eu ficar 180 sobre 180 vai dar igual a 1. Então, a mesma coisa que cortar e cortar. Vai me sobrar o n menos 2 é igual a d. Aqui, a gente continua com duas variáveis, né? O n e o d. Então, não tem como eu descobrir o valor de nenhum dos dois. Porém, a diagonal, ela tem a fórmula dela, né? Que a gente viu lá nos slides de trás. Que é n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, no lugar do d, eu vou colocar a fórmula da diagonal, que é essa daqui. Então, vai ficar n menos 2 é igual à fórmula diagonal, que é n vezes n menos 3 dividido por 2. Este 2 aqui, que está dividindo tudo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, ele vai vir e vai multiplicar tanto n quanto menos 2. Então, vai ficar 2n menos 4. Aí, aqui, eu apliquei a distributiva, né? N vezes n é n ao quadrado. E n vezes menos 3 é menos 3n. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 2n que tá aqui. Ai, calma aí. Eu vou pegar todos esses camaradas que estão aqui e vou passar para o outro lado e vou fazer uma equaçãozinha de segundo grau, né? Então, tanto esse menos 2n quanto esse menos 4 vão para lá. Então, o menos 4 ficou positivo. O 2n, que era negativo, que era positivo, ele vai agora ficar negativo. Então, menos 3 com menos 2, menos 5n. E este n aqui ficou sozinho aqui. E aí, virou uma equaçãozinha de segundo grau. A maneira que está escrito aqui é por soma e produto. Sei fazer isso? Não sei fazer. Eu faria desse jeito? Eu não faria desse jeito. Na equação de segundo grau, eu falo que ela é muito pessoal. Quem sabe fazer por soma e produto, pode fazer. Eu faria como? Linda e bela pelo Bhaskara. Mas por soma e produto, a gente pega, né, o que está acompanhado com x quadrado, mais o que está sozinho, somo. E faço o produto deles também, né? O 5 e o 4. Como a gente está falando, e aí eu tiro a raiz dos dois, né? Como a gente está falando de um lado, esse meu polígono não poderia ter o lado 1. Então, a gente está falando de um quadrilátero. Fazendo pelo Bhaskara, eu acho muito mais fácil. Tem alguém aqui que não sabe fazer pelo Bhaskara? Oi, Levi, pode falar? Ai, levantou a mão, baixou, não sei. Um pouco. Eu vou fazer aquela conta pelo Bhaskara. Por quê? Porque pode ter mais gente que não lembra como faz. E tá tudo certo. Então, só me dá um tempinho pra eu poder botar o celular pra poder estar fazendo aqui. Porque eu não consigo digitar pelo computador, não. Tá? Por quê? Mas quem souber sobre produto também tá ótimo. Não tem certo nem errado. Tem o que você sabe fazer.
Eu mesmo sempre tive dificuldade na soma e produto. E todo mundo diz que soma e produto é mais fácil. Então, só um minutinho aqui. Ai. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, sim, eu não tava com o microfone ligado. Tá, mas vê se vocês não estão conseguindo ver. Ah, não, agora eu tô conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver a minha mesa? Agora sim, também não tava vendo. Tá, sobre isso, tá? Então, eu vou fazer aquele exercício novamente aqui com vocês, pra caso tenha restado alguma dúvida. E tá dando pra me ouvir, tá dando pra me ver. É isso que importa. Então, deixa eu só pegar as coisas aqui, né? Essa caneta também é sacanagem. Então, o que ele me disse nesse exercício? Ele pediu para determinar o polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180. Então, primeiro de tudo, eu peguei essa soma dos ângulos internos e substituí pela forma. É 180 vezes n menos 2, que é igual a d vezes 180. O 180 que estava aqui, eu vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar n menos 2 é igual a d vezes 180, dividido por 180. 180 dividido por 180 é 1, então eu posso cortar. Lembrando que eu só posso fazer isso daqui, porque aqui é uma multiplicação. Se fosse uma soma, eu não poderia fazer. N menos 2 é igual ao D. Para eu ficar com uma incógnita só, esse D eu vou substituir pela fórmula. Então, vai ficar N menos 2 é igual a N menos 3. Tudo isso aqui dividido por 2. O 2 que está dividindo vai passar para lá, multiplicando. E ele vai multiplicando tudo, então vai ficar 2 vezes n menos 2 é igual a n menos 3. Aqui vai distribuir e aqui vai distribuir também. Então, aqui vai ficar 2n menos 4 e aqui vai ficar n quadrado menos 3n. Agora, eu vou passar esses dois para cá, para o outro lado, e vou ficar com uma equação de segundo grau. Então, vai ficar n quadrado menos 3n menos 2n menos 4 mais 4 é igual a zero. Só melhorando, n quadrado mais 5n menos 5n mais 4 é igual a zero. E aí a gente faz
o Bhaskara. O Bhaskara é aquela regrinha lá de sempre, né? Tem que achar o meu A, o meu B e o meu C. O meu A é sempre o que tá com o quadrado. O meu B é quem tá com a letra. E o meu C é quem tá com ninguém. Tinha uma professora minha que, para ensinar o pessoal do nono ano, ela até falava assim: o meu A é o cara casado, pois ele tem aliança, que seria a potência. O meu B é o cara que namora, porque ele não tem aliança. E o meu C é o cara solteiro. Se entrar na cabeça, tá tudo certo, né, gente? Então, só marcando aqui o meu A, meu B e o meu C. E aí eu vou pôr na fórmula, né? Primeiro a gente acha o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta vai ser igual a 5 ao quadrado é 25. Mesmo ele estando negativo, como o 2 é um número positivo, ele vai ficar positivo, né? Porque menos com menos é mais. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, meu delta vai ser igual a 25 menos 16, 9. Aí, agora, de fato, a gente faz a fórmula do Bhaskara, né? O meu N vai ser igual a mais ou menos, opa, menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes A. E aí, eu venho aqui e substituo. Menos B. Quem é o meu B? É o 5. O 1 ou 5, ele já é negativo, então vai ficar menos 5 e o menos da fórmula. Mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes. Esquece. 2 vezes A, que é 1. Agora sim, deu A 2. Menos com menos é mais, então aqui vai ficar 5 mais raiz de 9 é 3, dividido por 2. 5 mais 3 dá 8, né? Dividido por 2 é 4. E 5 menos 3 dividido por 2 dá 2 sobre 2, que é 1. Como a gente está falando de um quadrilátero, né? A gente está falando de um polígono. Não existe polígono de um lado só, né? Para ser polígono tem que ter 3 ou mais lados. Então, esse aqui a gente descarta e este aqui a gente aceita, né? Então, é um quadrilátero. Mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse dado alguma delas negativa, né? Também não poderia ser, porque a gente não tem menos um lado. Tranquilo? Deu para lembrar um pouquinho do básico? Pode, por isso sim. Gente, eu não sei como tá sendo esse ensino remoto, mas o básico era uma coisa que se a gente fica sem fazer, a gente esquece, né? Eu mesmo agora que fui fazer com vocês, eu fiquei tipo, tudo que for menos que 3 pode descartar. O que vai ser muito difícil ele pôr uma pegadinha dessa, mas sim. Mas tome bastante atenção, né, com a geometria, porque ela é cheia dessas, né? Tipo, às vezes cai numa equação de segundo grau, e aí dá dois valores. E a resposta está só com um valor. E aí, às vezes é por causa disso, né? É por causa por exemplo, esse um ou é por causa que o número deu negativo, e aí na geometria não tem porque a gente trabalhar com número negativo, a gente está trabalhando com lados, com quantidades, né? O Bhaskara, meu filho, é fazendo. Se quiser, a gente põe uma lista de equação de segundo grau. Eu acho gostosinho fazer Bhaskara, né? Mas eu sou louca, eu faço faculdade de matemática. Não conta muito. Tem algum dos exercícios anteriores que vocês querem que eu refaça assim na mão?
Tá, tudo bem. Então, e o exemplo 3 diz: em um polígono, a soma dos ângulos internos é 1080. Determine o número de diagonais. Então, a soma dos ângulos internos e externos é 1080. Então, vou até fazer aqui na mão, para ficar tudo montado. Então, eu escrevi exatamente o que o exercício me disse, né? A soma dos ângulos internos mais ângulos externos é igual a 1080 graus. E aí é óbvio que, desse jeito que tá, não dá pra gente pensar em muita coisa, né? Então, vamos substituir com as fórmulas que a gente tem, né? A fórmula da soma dos ângulos internos, que é 180 vezes n menos 2, e a dos ângulos externos, que é 360. Então, eu vou substituir. Então, aqui vai ficar 180 vezes n menos 2, mais 360. Tudo isso aqui é igual a 1080 graus. Esse meu 180 que está aqui multiplicando tudo. Então, só um minuto. Antes de eu fazer ele, não. Antes de eu fazer ele, eu vou pegar esse 360. Vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 180 vezes n menos 2 é igual a 1080 menos 360. 180 vezes n menos 2 é igual a 720. Agora sim, o 180 está multiplicando tudo, vou passar para lá, dividindo. Então, vai ficar n menos 2 é igual a 720, dividindo por 180. 720 dividido por 180 vai ficar n menos 2 é igual a 4. O menos 2 que está aqui, vou passar para lá somando. Então, o meu n vai ficar igual a 4 mais 2. O meu n é igual a 6. Então, eu descobri o número de lados desse polígono. Mas o que ele quer saber é o número de diagonais. E aí, o que, que acontece? A gente tem a fórmula da diagonal, né? Que é n vezes n menos 3 dividido por 2. Como eu já tenho o valor de n, eu consigo substituir na fórmula da diagonal e encontrar o que ele pede, né? Que é a diagonal. Então, a diagonal é igual a n menos 3 dividido por 2. A minha diagonal vai ser 6 vezes 6 menos 3. Isso aqui dividido por 2. A minha diagonal vai ser 6 menos 3. É 3. 3 vezes 6 é 18. 18 dividido por 2. O meu D é igual a 9. Tudo bem até aí? Tudo. Porém, foi meio rápido. Oi? Tudo, prof. Porém, foi meio rápido. Foi rápido? Ai, ai, vamos com calma, então. Bom, ele me disse o exercício que a soma dos ângulos internos mais dos ângulos externos é 1080. E aí, eu catei e escrevi isso, né? A soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos internos é 1080. Vou até pôr aqui. Como dessa maneira eu não consigo, né? Eu tô com duas incógnitas, eu sei a fórmula tanto da soma dos ângulos internos, quanto a fórmula das, né? O valor da soma dos ângulos externos. E é isso que eu vou fazer, eu vou substituir ali. Então, a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2, e os ângulos externos é 360. Então, eu só reescrevi isso daqui, agora substituindo as duas fórmulas. Esse 360 que está aqui positivo,
eu vou passar ele lá para o outro lado, subtraindo. Então, esse aqui a gente copia, né? Então, vai ficar 180 vezes n menos 2 é igual a 1080 menos 360. 180 vezes n menos 2 vai ser igual a 720, que é o valor dessa subtração aqui. Agora, como este 180 está multiplicando todo este lado aqui, todo esse pessoal aqui, eu posso pegar esse 180 que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo esse 720. Então, eu vou pegar o que sobrou, né? N menos 2 vai ser igual a 720 dividido pelo 180. 720 dividido por 180 é igual a 4. Quem sabe disso é meu calculador. Muito bem. N menos 2, que é o que sobrou, é igual a 4. Esse menos 2 que está aqui, negativo, eu vou passar para lá, somando. Então, vai ficar N é igual a 4 mais 2. O meu N é igual a 6. Tá, eu descobri o valor de lados desse polígono. Mas, eu não quero saber o valor dos lados. Ele quer saber o valor da diagonal desse polígono. Então, eu vou vir aqui e vou pegar a fórmula da diagonal e substituir esse meu n. Já que a fórmula da minha diagonal é, né, que a gente viu lá no início da aula, n vezes n menos 3 dividido por 2, eu vou pegar esta fórmula e vou substituir no n esse 6. Então, aqui vai ficar 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3 é 3. 3 vezes 6 é 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. Deu para entender? Professora, você perguntou alguma coisa? Não, tô agora vendo se tem alguma dúvida. Bom, gente, o que eu tinha para passar de conteúdo hoje era isso, das diagonais e do dos polígonos, né? Esse é a introduçãozinha. Pergunta. A última aula que eu dei para vocês foi sobre o teorema de Tales, né? Restou alguma dúvida daquela matéria? Ou da aula passada com o Leandro? Ah, prof, eu não tava. Você não tava? Então daí Tá, a aula passada, ela foi. Quer dizer, não foi esse material que o Leandro usou, né? Foi outro. Mas, se vocês quiserem, eu posso explicar meio por cima com esse tempo que resta. Eu não consigo dar ela inteira, mas eu posso explicar meio por cima o conteúdo só pra gente dar uma revisada no conteúdo. Aí na aula que vem, que é quando eu for passar os exercícios, eu acho que fica mais. Como posso dizer? Vai ficar mais fácil de entender tudo. Ah, pode ser, vai ser legal dar uma revisada. Dá uma revisada, né? Tá. Na aula passada, o que era a matéria, era para ver os pontos notáveis. Eu sempre coloco lá, e aí nunca dá certo, né? Por que não dá certo? Porque começa do zero. E eu tenho um slide de 90 slides. Que eu não sei criar outros slides, sempre fico fazendo o mesmo. Que eram os pontos notáveis de um triângulo. Bom, no contexto histórico, o Arquimedes, ele não tinha muito o que fazer. Então, ele foi o responsável por criar o método para calcular o número π.
Ele foi responsável pela hidroestática e pelas aplicações da alavanca. E foi justamente nessa ideia da alavanca que ele foi o primeiro a estudar o tal do baricentro, né? Que foi nada mais é que um ponto para equilibrar as duas massas. E aí, na matemática, essa ideia de centro de massas, né, o baricentro, ela é utilizada também para a gente estar fazendo algumas contas, né? Mais uma palavra difícil para ter no vestibular. Então, para começar essa matéria, a gente tem o lugar geométrico, que são aonde as coisas se encontram, né? Onde elas estão. Então, numa circunferência, a gente tem que um ponto P que pertence a essa circunferência, ele é, a, a distância desse ponto até esse O, né, a reta OP, ela tem que ser constante, ela tem que ser sempre a mesma, então não interessa onde esse P esteja, ele pertencendo à circunferência, a distância do P até o O tem que ser igual à distância do raio, ela vai ser igual. Então, em uma circunferência, se eu pegar qualquer ponto nela e traçar uma reta com o centro, que é o O, eu vou ter o mesmo valor, vou ter o valor do raio. O raio ele vai em todo lugar, né? E reparem que o meu P1 e o meu P2, eles não pertencem à circunferência, né? Então, eles nunca vão ser a medida do raio. E aí a gente tem as retas, né? A mediatriz, o que é a mediatriz? Ela é o LG dos pontos do plano equidistante a dois pontos dados de extremidade de segmento dado. Oi, tudo bom? Eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto P e foi me dado um ponto A e um ponto B. E eles têm uma distância. Eu venho aqui, né, que é essa reta AB. Eu venho aqui e traço com aquele ponto lá em cima uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que forma um ângulo de 90 graus. E essa reta perpendicular é a minha mediatriz. Então, ela fica no meio desses dois pontos, né, no ponto médio desses dois pontos, só que ela forma, né, um ângulo de, como posso explicar de uma maneira mais simples? Eu tenho uma reta AB, eu tenho meu ponto médio. Quando eu traço uma reta perpendicular à reta AB, ou seja, uma reta que forma um ângulo de 90 graus, passando por esse meu ponto médio, eu tenho uma mediatriz. Agora acho que ficou mais fácil. E eu tenho a bissetriz. Acho que a bissetriz a gente viu ela 1.500 vezes, né? Que ela é o, a reta que vai cortar o meu ângulo ao meio, né? E o que acontece com essa reta? Da mesma maneira que os ângulos são cortados ao meio, né? Que para cá eu fico com um ângulo e para cá eu fico com um ângulo de mesma medida. As distâncias formadas por essa reta, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui eu tenho o meu ângulo, né? Tenho meus dois feixes de reta e elas formam um ângulo. E eu tenho a minha bissetriz que veio aqui e cortou. Se eu pego retas perpendiculares que encontram com esses ângulos, vou voltar aqui no desenho, a distância dessas duas retas, ela também é a mesma, assim como a do ângulo, né? Então, ela realmente é uma reta que passa no meiozinho. Tá aí tudo tranquilo? Sim. Tudo tranquilo ou tá igual o meme? Pra mim, às vezes eu fico igual aquele meme. Ah, não, a gente, igual você falou, a gente viu bastante bissetriz. Não sei pro pessoal aí, mas pra mim, Não, ela aparece sempre, principalmente quando a gente começa a falar, por exemplo, do triângulo isósceles, né? Ela é extremamente importante. Então, quando a gente já entendeu o que ela é, fica um pouco mais fácil, né? E aí, os pontos notáveis de um triângulo. A gente tem 4 pontos notáveis de um triângulo. O baricentro, que nada mais é que o encontro das medianas de um triângulo. Aí, o baricentro divide cada mediana em dois segmentos que estão na razão 2 por 1. Oi, tudo bom? Vamos por partes. Primeiro de tudo, o que são medianas? Alguém lembra? o ponto o ponto médio entre dois pontos, quer dizer, o ponto Ela médio é entre uma dois pontos. reta que sai de um vértice e ela vai encontrar o lado oposto, né? Só que aonde ela vai encontrar? Ela vai encontrar justamente no ponto médio daquele lado oposto, né? A gente viu a altura, a mediana e a bissetriz. Então, a mediana ela vai sair, por exemplo, desse vértice A e ela vai vir encontrar nessa reta oposta o ponto médio entre B e C. Mesma coisa aqui, saiu do vértice C, vem encontrar no ponto médio entre A e B. E mesma coisa aqui, saiu do vértice B,
vem encontrar no ponto médio entre A e C. Quando a gente faz as três medianas, reparem que elas se encontram em algum lugar, né? Elas se encontram lá no meio desse triângulo. E esse encontro é chamado de baricentro. E eu não sei por que cargas d'água, qual que foi o grego que não tinha que fazer, que nomeou o baricentro de G. Normalmente ele vai estar sempre nomeado com a letra G. Não sei por quê. Sou eu que dou nome? Não sou eu que dou nome. Se fosse eu que dava nome, eu dava nome de Clorisvaldo. E ele também diz dessa proporção. O que essa proporção quer me dizer? Vocês conseguem reparar que esse pedacinho aqui, vamos só pensar nessa reta, nessa mediana que está chamada de M1, né? Do A até o M1. Vocês conseguem reparar que esse pedaço aqui é bem maior que esse pedacinho aqui? Eu posso afirmar do baricentro que este pedaço maior, ele vale 2/3 do valor total da minha reta. E esse pedaço maior, obviamente, vale 1/3 do total da minha reta. Então, às vezes, eu tenho o valor só de um pedacinho. Então, eu sei que esse pedacinho, ele vai ser 2/3 do valor total. Então, eu consigo descobrir o pedacinho que está faltando. Ou, às vezes, eu tenho todo e quero saber, por algum motivo, só um pedacinho. Então, eu vou saber se aquele pedacinho que eu quero saber é 1/3 ou 2/3 do meu todo. Tudo bem até aí? Aham. Então, aqui está explicando isso, né? Também pode ser escrito, né, 2x e x, né? 2/3, ou aqui vale x, aqui vale o dobro. E aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como resolver esse exemplo, que a professora também esquece. Na figura, A é igual a C, que é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a 6. E E é ponto médio, do lado lá dele. Determine o comprimento do segmento BF. Tá, então ele me explicou que aqui vale 6, aqui vale 6, e aqui tudo vale 6. Como isso aqui é uma mediana, ficou 3 para esse lado, 3 para o outro. E ele quer saber o valor deste daqui. Para saber o valor deste aqui, a gente completou o triângulo. E aqui a gente já consegue reparar no quê? Que esse BC, ele também é uma mediana, né? Então, ele me disse que esse D é uma mediana, ficou 3 para um lado, 3 para o outro. Quando a gente completa esse triângulo com essa reta amarela, o que a gente percebe? A gente percebe que esse BC, ele também é uma mediana. Por quê? Porque ficou 6 para esse lado e 6 para esse lado aqui também. Então, esse ponto F aqui, ele é um baricentro, né? Já encontrou duas medianas, se eu traçar a terceira mediana, ela vai passar por esse ponto F. Então, a gente sabe que esse F é um baricentro. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o valor de CD é igual a 6, esse valor total aqui. E o que ele quer saber é o valor só desse x aqui. Né? Voltando aqui um pouquinho. O valor só desse x aqui. Como o meu BC, que está escrito aqui em cima, vale 6, e aqui a gente está falando de um baricentro, né? Então, para cá ficou 2/3 do valor, e para cá ficou 1/3 do valor, que é o que ele faz aqui, né? Então, para cá ficou 4 e para cá ficou 2, né? Que também é aquela outra relação que eu acho que é até mais fácil. Que é a relação de pensar que aqui vale sempre 2x e aqui vale 1x, né? Então, se aqui total vale 6, se eu dividir em 3 pedaços, né? Ficar 2, 2, 2. Para cá vai ficar 2x e para cá vai ficar 1x só. Então, a gente tem 4 e 2. Então, o valor daquele meu x é igual a 4. Deu para entender? Ah, deixa eu ver aqui. Deu, prof. Mas a gente sempre vai ter que analisar o coisinho maior, né? Sim, sempre tem que analisar. Mas daí, tipo assim, só nesse exemplo, né? Porque a gente não pode confiar muito na proporção das imagens da Não, prova, não. né? O que foi o pulo do gato nesse exercício aqui foi a ideia da gente completar o triângulo, né? Quando a gente estava com ele assim em aberto, a gente não tinha ideia nenhuma do que esse F era, né? Quando eu completo o meu triângulo e percebo essa relação aqui, né? Ele me disse que o meu DE é uma mediana. Então, eu já podia afirmar que aqui era 3 e 3. Eu já sabia que esse meu DE era uma mediana.
né? Porque ele me disse que o E era ponto médio. Então eu já sabia que essa reta aqui era uma mediana. Quando eu completo o triângulo e percebo, né? Quando eu completo, faço essa reta em amarelo e percebo que para cá ficou 6 e 6, né? Ficou esses dois lados. Então eu já consigo pensar que esse meu C é um ponto médio, né? Porque dividiu dois lados iguais. Então o pulo do gato desse exercício é esse justamente esse completar. Que aí na hora que eu completo, eu reparo que tanto esse meu ED e tanto esse meu BC são medianas. Então eu consigo já raciocinar que esse meu F é um baricentro. E aí eu consigo fazer a relação. Du, 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 du. Tá, eu acho que vai dar tempo de explicar o incentro. O incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, quando a gente pega todas as bissetrizes internas, desenha todas elas, o ponto de encontro delas vai ser chamado de incentro. E agora faz todo sentido ser chamado de I. O incentro também é o centro da circunferência inscrita no triângulo. O que é uma circunferência inscrita? Eu consigo desenhar em todo o triângulo uma circunferência que aqui ela encontra um ponto do triângulo, aqui ela encontra um ponto do triângulo, aqui ela encontra um ponto do triângulo. Ou seja, essa circunferência ela consegue encostar nos três lados do triângulo. E o centro dessa circunferência vai ser o meu incentro, que é o encontro das bissetrizes. E Prof, aí temos. Pode falar. mas quando na circunferência ela tá dividida exatamente em três? Não, não é igualzinho. Não, né? Não, não é igualzinho, não. Ela só, tipo, se a gente pegar três pontos das circunferências, pelo menos um deles, né? Cada um encosta em um lado do triângulo, né? Você vê que lá, falando matematicamente bonito, ela tangencia em cada lado do triângulo. Que é porque eu sou profissional, entendeu? O incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes internas de um triângulo. Então, olha lá ele que bonitinho, né? Então, aqui, como tá no desenho, tá mais fácil de ver, né? Quando eu tenho uma bissetriz, eu divido o ângulo em lados iguais. Então, aqui ele tá escrito assim para mostrar que eles são iguais. E lá no centro, eu tenho o meu incentro. E atenção, lembrando do conteúdo da última aula, que é o teorema da bissetriz externa, que a gente fez lá atrás, né? Que diz, né, que uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Que a gente viu semana passada, semana retrasada, semana sei lá quando, que eu dei a última aula para vocês, quando a gente viu o teorema de Tales, né, que a gente faz aquela aplicação, né, esse sobre esse. Que a gente viu lá no teorema de Tales, quem lembra? Eu vou passar exercício para vocês disso, daí vai ter que lembrar. E aí, a gente utiliza o teorema da bissetriz externa, né? Então, esse exemplo aqui vai justamente é um exemplo justamente utilizando esse teorema da bissetriz externa, né? Então, eu tenho que AD é uma bissetriz interna, né? É uma bissetriz. E o perímetro do triângulo é igual a 75, ou seja, a soma dos três lados desse triângulo é 75. E eu tenho esses valores, né? Eu tenho o valor de 30, o valor de 10, eu tenho esse valor X e esse valor A. E ele quer saber o meu valor aqui é, do meu AC, né? Ele quer saber esse valor X aqui. Mas eu não sei esse valor aqui também. Eu tenho esse 30, esse 10. Ele quer saber esse valor X e esse valor A ficou com Deus. Não, não ficou com Deus, né? Porque a gente sabe a teoria, o teorema da bissetriz interna, né? Então, oh, meu Deus. Calma aí, que eu preciso lembrar aqui as contas, gente. Muita informação. Alguma coisa ficou faltando aqui. Ah, o perímetro. Estou sentindo. Então, primeiro de tudo, para fazer, eu vou fazer esse exercício na mão, porque daí eu faço passo a passo com vocês. Então, agora, reparem na minha mão e não na tela do computador. Quer dizer, se quiser reparar na tela do computador também. Meu Ah, eu Deus. quero, porque eu entendi tudo que ele fez, porém eu não entendi de onde saiu o 35. Calma que eu vou explicar. Primeiro de tudo, a gente tem que ver, a gente tem que sempre utilizar todas as informações que o exercício dá, né? E é o que aconteceu.
Aqui é 10. Aqui é A. Aqui é 30. E aqui é o meu X. A, B, D, C. O que ele fez primeiro, né? Quando eu pensei na relação lá, o 30 sobre A e o meu X sobre 10, eu fiquei numa relação de AX igual a 300. Olhando lá no dele. Quando eu tô com esse AX, você repara que eu tô com duas incógnitas. Então, tipo, meio que me bloqueou. Só que ele me deu outra informação. O que ele me deu? Ele me deu que o perímetro desse triângulo é 75. Gente, ficou com Deus, não vamos escrever. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a soma de todos estes lados aqui e igualar a 75. Então, eu vou pegar o meu 30, o meu X, o meu A e o meu 10, né? Porque 10 mais A ele é um lado do triângulo, né? Então, somo tudo. 30 mais X mais A mais 10 é igual a 75. 30 mais 10 é igual a 40, X mais A mais 40 igual a 75. Este 40 que está somando aqui, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar X mais A é igual a 35. Para eu ficar só com uma incógnita, eu vou isolar uma das letras. Aqui, no caso, ele isolou o meu A, né? Então, ele pegou esse meu X, que estava positivo, e passou para lá negativo. Então, eu fiquei com a informação de que A é igual ao 35 menos X. E aí, o que ele fez? Ele pegou o valor desse A, que a gente descobriu por causa do perímetro, e igualou, né? E substituiu aqui. Onde a gente daí ficou com 35 menos X, que é o meu A, vezes X é igual a 300, que foi da relação do teorema da bissetriz, né? Que a gente fez no início do exercício. Aí, aqui, esse X que está multiplicando todo o resto, eu vou passar, como que fala? Distribuindo. Então, x vezes x, x quadrado. X vezes 35, 35x. Aí, aqui, olha lá ela de novo, Levi. Aí, agora eu vou passar na mão. Aí, aqui, quando eu pego todo o meu resto, né? Vou pegar esses 35x, esse x quadrado, vou passar todos para o outro lado, eu vou ficar com uma equaçãozinha de segundo grau. E aí, aqui, né, já tá como se a gente já tivesse feito o Bhaskara. Então, vamos fazer o bonito. Então, a gente tem o meu A, o meu B e o meu C. O meu A é 1, o meu B é menos 35 e o meu C é 300. Então, 1 menos 35 e 300. Então, meu delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta vai ser igual a 35 ao quadrado é 1.225 menos 4 vezes A vezes C, que é 300. Nossa, que números enormes. O meu delta vai ser igual a 4 vezes 300. Aqui vai dar 1.225 menos 1.200. O meu delta vai ser igual a 25. E aí a gente vem pro Bhaskara, né? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O meu X vai ser igual menos B, menos com menos, né? O meu B já é negativo, com o menos da fórmula vai ficar 35 positivo, mais ou menos raiz de 25, dividido por 2 vezes 1. O meu X vai ser igual meu x1 e meu x2, né? Que é como se eu tivesse dividido. Meu x1 vai ser igual a 35, mais raiz de 25 é 5, dividido por 2, 40. Dividido por 2 é 20. E aqui vai ser 35 menos 5 dividido por 2 vai dar 30, dividido por 2
que é 15. E aí, neste caso, pode ser qualquer um dos dois, porque os dois deram positivo. Então, ele pode valer tanto o 15, tanto o 20, que ele vai continuar valendo a mesma coisa. Por quê isso? Porque, por exemplo, se o meu X valer 15, ele vai influenciar no valor do meu A, e vai dar certo, né? O meu A vai assumir um valor. Se o meu X for 20, ele também vai influenciar no meu A vai assumir outro valor. Então, neste caso, nesse triângulo, qualquer um dos valores que eu assumir vai dar tudo certo no final. Por quê? Porque nenhum deles é negativo, nenhum deles é 1, então tudo certo. Agora que eles são? Tá, ainda tenho tempo. Aí a gente tem um incentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, que é aquela coisa chata que a gente acabou de ver, né? Ela sai do ponto médio formando uma perpendicular, né? Então, opa, saiu aqui do ponto médio, fez uma perpendicular. Saiu do ponto médio, fez uma perpendicular. Saiu do ponto médio, fez uma perpendicular. Aonde as três se encontrar é chamado de incentro. É o que a gente menos usa. Então, só explicando novamente, o incentro é um ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. A mediatriz de um segmento é um segmento de reta e a reta perpendicular a esse segmento pelo seu ponto, né? Então, temos o ponto médio, o segmento perpendicular é a mediatriz. Nem tem exemplo com ela, porque ela nem é usada, coitada. E por último, e não menos importante, a gente tem o ortocentro, que é o ponto de encontro agora das alturas do triângulo, né? O que é a altura? A altura é aquele vértice é aquele vértice. É aquela reta que sai de um vértice. Ela vai encontrar lá do outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Aí a gente tem a altura. Que esse a gente também já cansou de ver. Que é o ortocentro. O ponto de encontro das três retas suportes da altura. Também não tem exemplo, porque ela também quase não é usada. E por último, e não menos importante, eu pus essa tabela mostrando as sevianas, que é o nome dado para essas três bonitas, né? Por quê? Porque esse nome também não sei. Que são as sevianas, a definição de cada uma e o ponto notável. Então, essa tabelinha aqui, ela é boa pra gente ter, assim, de colinha, né? Quando tá fazendo os exercícios. Né? Aqui é só mais uma amostra. E esse exemplo fica para vocês fazerem. Que ele é bem tranquilaço. No triângulo ABC, G é o baricentro. Calcule o X, o Y e o Z, conforme as medidas que estão ali. Então, para esse exercício aqui, né, ele deu só a medida de um pouquinho do meu do meu baricentro. E ele quer descobrir o resto do baricentro, né? Então, já dá para saber que é só utilizar aquela relação que a gente viu, né? Lá atrás, do X e 2x. Então, dá para vocês fazerem. E é isso, gente. Eu acho que terminei da aula um pouquinho cedo. Dei 2 aulas. Tudo tranquilo, pessoal? Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que eu fiz aqui com vocês, vou tirar foto, vou pôr lá na pasta, vou botar os slides lá na pasta, e qualquer dúvida, vocês sabem o meu número, podem me mandar mensagem, não é só para me chamar para bar, que pode me mandar mensagem, mas pode me chamar também, mentira, tem coronavírus. Mas assim que ele passar, podem me chamar. E é isso, gente. Vou até. Bom de terminar mais cedo é que vocês têm outra aula de matemática, vocês têm um intervalo maior. Porque, coitado de vocês. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu não. Não? Então tá bom. Muito obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Foi muito bom conversar com vocês, estava com saudade. E é isso, é sobre isso. Um beijão. E avisa aí o Gui que pode parar de gravar. Tchau, prof. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.